Muito bom dia, meus irmãos. Estamos nos reunindo mais uma vez nesse domingo pela manhã para estarmos estudando um pouquinho mais da palavra do Senhor. E dando prosseguimento neste domingo ao estudo do livro de Gênesis. Para início dessa aula, nós vamos nos elevar a Deus numa palavra de oração para iniciarmos nossa aula. Oremos. Pai, nós queremos agradecer por estarmos reunidos como igreja, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar estudando a Sua palavra. Abra nossa mente, nossos corações para compreender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou esclarecido para nossas vidas e que essa palavra pode ser abençoadora nas nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Esta é a lição de número 2, a segunda lição baseada no livro de Gênesis. Domingo passado fizemos a introdução em cima do primeiro capítulo e hoje damos prosseguimento. O título dessa lição do dia de hoje é O Ser Humano e a Sua Razão de Ser. Alvos da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Entender que Deus coroou sua obra com a criação do ser humano e preparou um ambiente próprio para o seu bem viver e para eles administrarem a criação. Número 2. Reconhecer seu valor diante de Deus. Como objetivos específicos temos 1. Refletir sobre a perfeição da criatura humana, obra da criação de Deus. E 2. Resgatar os propósitos de Deus para a sua vida. O texto bíblico para essa segunda lição encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versos de 1 a 25, ou seja, o capítulo 2 inteiro. E o texto áureo encontra-se em Gênesis 2, 15, que eu leio para os irmãos que está aqui na nossa projeção. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Introdução. Nós chegamos aqui no estudo, início do Gênesis capítulo 2, onde o início do capítulo 2, os 3 primeiros versículos, eles são, na verdade, uma conclusão do primeiro capítulo, né? Inclusive, para aqueles que assistiram a primeira aula, nós fizemos esse link do final do primeiro capítulo, versículo de número 31, quando Deus observa que tudo aquilo que ele tinha feito era bom. Aliás, era muito bom. Era muito bom. E ele inicia o capítulo de número 2 apresentando para nós a santificação do sétimo dia, um dia separado, especialmente, para o descanso. É óbvio que o nosso Deus, ele não tem necessidade do descanso, mas através daquele exemplo que ele está dando, ele está apresentando para nós a necessidade que nós humanos temos em termos do próprio descanso físico, mas uma semana de 6 dias para as atividades que nós temos, evidentemente que são 6 dias onde nós continuamos adorando a Deus na nossa fala, nas nossas atitudes, na nossa vida, no dia a dia, mas que um dia nós iríamos separar especialmente para a adoração dele. Né? E assim foi, e assim Deus fez. E assim nós temos o costume, a prática até os dias de hoje. Né? Eu escrevi aqui para os irmãos, né, que chegamos no capítulo 2 com a conclusão da história da criação e o início do sétimo dia, onde Deus nada mais criou e ele descansou. Comentamos agora. Vemos que esse dia foi abençoado pelo Criador e separado para o descanso da humanidade. Boas verdades a respeito disso. Por exemplo, até os dias de hoje, em termos do trabalho nosso, secular, nossa vida, do nosso dia a dia, seja lá qual for a profissão que você tem, nós temos uma distribuição equilibrada nos dias de hoje do trabalho, não é? Nós trabalhamos 5 dias ou 6 dias, depende da sua função, mas o sétimo dia é um dia de descanso. Nós temos um abono, esse dia nós não precisamos trabalhar e ganhamos por esse dia. Ou seja, a nossa jornada de trabalho tem um certo equilíbrio entre o trabalho e o momento de descanso físico do nosso corpo, físico e mental, que é fundamental, extremamente importante. Coisa que irmãos nossos lá no passado não tinham essa percepção e essa condição de um descanso para o sétimo dia, né? Mas também a base do relacionamento saudável com Deus. Escrevi aqui, ó, percebemos que desde o princípio o Senhor nos convoca a uma vida de equilíbrio, onde podemos ser produtivos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas suas funções, e ainda assim
separar tempo para aprender a ouvir a voz do Senhor. É isso que o nosso Deus nos apresenta naqueles primeiros 3 versículos do capítulo 2. Momento de descanso e adoração ao nosso Deus. Ponto de número 1, a retomada da criação. Vamos ler o texto bíblico. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis, o capítulo de número 2, versos de 1 a 6. Ainda o tópico de número 1, a retomada da criação. Daí eu coloco ali contradição. Eu não sei se o irmão prestou bem atenção no texto bíblico, no primeiro capítulo, e agora nesses primeiros versículos, particularmente do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Se o irmão prestou bem atenção, existem alguns estudiosos, que argumentam que há uma contradição. E talvez o irmão possa ter percebido, ou não. Mas se o irmão ler com calma ali, aparentemente, na primeira leitura, realmente salta aos nossos olhos alguma coisa que parece que não está encaixando muito bem. O que é isso? Bom, o Senhor fez todo o relato lá dos 6 dias da criação, culminando com a criação do homem, no 6º dia, depois do 7º dia de descanso, como foi o estudo na semana passada, como foi um pouquinho do estudo do dia de hoje ainda, Mas se o irmão prestar atenção lá no capítulo 2, nesse versículo que nós lemos, nós temos os seguintes pontos. O homem é criado antes dos animais e plantas. Que parece, a princípio, que contradiz aquilo que está no primeiro capítulo, Depois, a terra era um deserto árido, no capítulo 2. E não um caos recoberto de água, como fala no capítulo 1. Daí eu pergunto, o que se pode dizer a esse respeito? Há uma contradição? Não há contradição? Se não há contradição, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos ver? Então, coloco de novo aqui, no início desse slide, o que se pode dizer a esse respeito. Então vamos pensar um pouquinho e eu destaco aqui 2 pontos para início da conversa. O primeiro ponto, se a Bíblia é inspirada por Deus, e é isso que nós cremos, porque se não cremos nisso, para tudo, e vamos retomar aí da onde nós estávamos e cada um segue o seu caminho, porque daí não vai ter muito sentido a continuação desse estudo, Mas se a Bíblia é inspirada por Deus, que é o que nós consideramos como verdade, deve-se esperar que ela não se contradiga a si própria. Não é verdade? Claro que nos textos bíblicos há coisas que às vezes o meu entendimento, o seu entendimento não alcança aquilo lá. É claro que também tem várias coisas que não foi relatada na Bíblia para nós, Aquilo que foi relatado é suficiente para a nossa fé, Por exemplo, tantas e tantas coisas que Jesus Cristo deve ter feito naqueles 3 anos de trabalho dele, Antes da sua crucificação e morte, Mas nem tudo está relatado, nem tudo é relatado. Então é claro que tem coisas que nós não sabemos, existem coisas que com certeza absoluta eu não tenho entendimento, mas uma coisa eu creio, que a palavra de Deus é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, que isso é verdadeiro. Isso para mim é um ponto básico para a continuidade da minha fé e acreditar que a Bíblia, que a Bíblia que está aqui do meu lado, é a palavra de Deus. Não simplesmente contém parte da palavra de Deus, ela é. Então, esse é um primeiro ponto que nós devemos considerar. Um segundo ponto é que seria um tanto quanto estranho que Moisés, um homem entendido da sua época, claro que não tinha o entendimento, o conhecimento que nós temos nos dias de hoje, mas era um homem versado na ciência, no conhecimento dos egípcios, Era um homem inteligente, sem dúvida nenhuma. Seria muito estranho que esse autor do livro de Gênesis, Moisés, tivesse simplesmente colocado lado a lado 2 relatos completamente contraditórios a respeito de criação. Muito estranho. O que é mais lógico pensarmos a respeito disso é que no primeiro capítulo, como os irmãos perceberam,
Moisés faz uma apresentação panorâmica a respeito de toda a criação. No primeiro dia foi isso, no segundo dia aquilo, no terceiro dia aquilo outro, no quarto, no quinto, no sexto. E daí começa aí o segundo capítulo e no sétimo dia o descanso e a separação desse dia para o descanso e a adoração do Senhor. Perfeito? Ele não dá detalhes da criação. Não vemos detalhe. Ele dá um panorama geral. E daí quando chega no capítulo 2, a intenção específica é falar da criação do ser humano. É falar do homem e da mulher. Esse é o objetivo no capítulo 2. Para começar a falar disso, né, ele faz, na verdade, uma apresentação agora um pouco mais detalhada. Ele fala um pouquinho mais. É como se ele estivesse apresentando um resumo. Ele faz um pequeno resumo, sem a preocupação de fazer uma apresentação em ordem cronológica, mas muito mais voltado para uma ordem lógica dos fatos. Então ele coloca lá, como a gente falou, de algumas contradições, ele vai focar a visão em cima do ser humano. Tá? E aí ele vai dar continuidade a esse texto. Então, de maneira nenhuma, para mim, há a compreensão de que o capítulo 2 contradiz o capítulo 1. Na verdade, o que nós temos aí é uma apresentação, como muitas vezes nós fazemos, né? Uma apresentação geral, sem dar grandes detalhes, e depois nós pegamos pontos daquilo que nós fizemos como uma grande introdução, e aí nós vamos começar a destacar. E quando a gente destaca aquilo que era parte importante, pegamos o ser humano, começando pelo homem, depois a mulher, criada depois da costela do homem e tal, né? Isso não está na ordem cronológica, mas está numa ordem lógica de importância, qual seja a criação do ser humano, que é a grande obra-prima do Senhor. Ok? Ainda a respeito do que se pode dizer a esse respeito, né? A gente pode também fazer um destaque nos versículos de número 5 e número 6, quando Deus fala a respeito da criação ali das plantas num terreno árido, né? Esse termo pode ser visto como uma referência do estado das coisas naquele local. O irmão pode compreender desse jeito, se o irmão achar de bom grado para você, entender que essa situação onde o terreno era árido, ao contrário do que falava lá no primeiro capítulo, né, sobre a situação de caos com água, né? Então nós podemos considerar que o autor possa estar se referindo especificamente ao local da criação do ser humano, o Jardim do Éden, onde o Jardim do Éden era árido, mas fértil se devidamente irrigado, não é? E a menção da criação das plantas pode se referir apenas ao Jardim do Éden, sem indicar necessariamente que não existia vegetais, plantas em outros lugares. Então, podemos até compreender desse jeito, para uma complementação da justificativa equilibrada de entendimento da palavra de Deus, que não possa haver contradição. Eu não entendo de maneira nenhuma que isso possa ser, como o pessoal costuma dizer aí, entre aspas, uma forçação de barra, né? Vai forçar a barra aí para... Não, de jeito nenhum. O autor do livro de Gênesis possa muito bem ter feito um panorama no primeiro capítulo e agora no segundo capítulo está falando de maneira específica, dá um relato lógico falando primeiro do homem, e esse homem está sendo colocado, criado junto com a mulher, né, no jardim do Éden, e lá pode ser um terreno árido, né, mas uma terra fértil, boa, né, e devidamente irrigado, vai dar muitos frutos, árvores frutíferas, mata, um lugar belíssimo, um jardim belíssimo, sem dúvida nenhuma. Sem que necessariamente possa estar querendo dizer que não existia vegetais em outro lugar, como já tínhamos relatado no capítulo de número 1. Tá? O importante é acreditar e ter a convicção que Deus criou todas as coisas. No slide que acabamos de ver aqui, eu esqueci de falar apenas, né, que a partir desse slide passado, eu comecei a colocar aqui como ilustração várias obras que retratam Gênesis, obras principalmente do período da Renascença, né, que vem lá o século XV, século XVI, até do século XVII tem alguma coisa também, né. E a obra que eu tinha mostrado aí no cantinho, né, é de Jean Brehoux. Esse cara, ele é inglês e ele fez uma obra que é muito bonita, que é o Jardim do Éden. Adão, Eva e o Jardim do Éden, de 1610. E agora nesse novo aqui, já que eu estou falando antes de falar alguma coisa do texto, né? Aqui tem uma obra extremamente importante, né? Que é a criação do Adão. Criação de Adão, uma das obras de maior referência do mundo todo, né? Feito pelo Michelangelo, um afresco que está no teto da Capela Sistina.
foi concluída por volta de 1511, né? A representação ali de Deus do lado direito e o homem do lado esquerdo, e o contato entre os dedos dele, que os irmãos estão vendo ali, é a representação do ato divino da vida para o homem. É aquilo que é retratado no capítulo 2, no versículo 7, que eu leio para os irmãos, como sendo o fôlego da vida. Diz assim o texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, evidentemente, a obra aqui é uma obra artística, né? Que tenta fazer uma representação do que possa ter sido esse fôlego da vida, desse sopro de Deus nas narinas do homem, né? Mas, sem dúvida nenhuma, está lá o dedinho para tentar representar isso, né? A narrativa do texto descreve a formação do homem a partir do pó da terra. Interessante. Sem mencionar, sem fazer menção alguma do fato do homem ser a imagem de Deus. Ok? Apenas relatando que do pó o homem foi moldado por Deus e depois o sopro da vida lhe foi dado. Do monte do pó da terra, o Criador soprou nas narinas do homem e lhe deu o fôlego da vida. Ok? Próximo. Ainda no ponto do número 2, o protagonismo entra em cena, né? Mais uma vez o versículo 7, falando: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Nós podemos perceber aqui, em comparação aqui no capítulo 2 com o capítulo 1, né? Encontramos a designação nominal para o homem criado do pó da terra. Seu nome é Adão, do hebraico Adam. Okay? Esta é uma clara referência ao material do qual foi formado o homem, o pó da terra. Pois a palavra hebraica para terra é Adami, ou Adama. Né? A pronúncia aqui, de novo, como eu já tenho dito outras vezes, peço perdão para os irmãos, mas você pode ver aqui pela grafia que é a mesma origem de palavra. Adão vem da palavra terra, pó da terra, da onde teria e foi criado o homem. Aqui, para completar uma imagem, é aquela mesma da Capela Sistina, né? De Michelangelo, de 1511, né? A criação de Adão, só que aqui uma proximidade, um destaque dos dedos em contato para o momento da criação de Deus para o homem. Mais uma vez, apenas uma representação artística, ok? Próximo. Prosseguindo no ponto 2, o protagonismo entra em cena. Ainda o mesmo versículo de número 7, né? Depois de formar o corpo do homem, do pó da terra, né? Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o resultado foi que o homem tornou-se alma vivente. Ok. Como é que nós devemos entender esse fôlego da vida? No sentido físico ou no sentido espiritual? Trago inclusive dois textos aqui de referência, né? Fôlego da vida no sentido físico, como está em Jó, capítulo 33, verso de número 4, que eu leio para os irmãos, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou será que no sentido espiritual, como nós podemos encontrar lá em Zacarias, capítulo de número 12, verso de número 1? Leiamos. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Uma referência à alma, ao espírito espiritual. E aí? Mas será que esse sopro da vida, né, que tornou-se como alma vivente, é no sentido espiritual ou no sentido físico? Ora, a ideia representada aqui, ou apresentada nesse texto, não deve ser entendida apenas no versículo, mas a gente tem que explorar um pouquinho mais. Aquela velha história de a gente tentar descrever muita coisa com um único texto sem pegar referências, né? Então, muitas vezes, um texto fora do contexto, como o pessoal costuma dizer, vai servir como pretexto, não é? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E se a gente continuar a ler o livro de Gênesis, nós vamos perceber que quando Moisés está se referindo à formação dos animais, ele também se refere aos animais como alma vivente. Então, se o sopro da vida que foi soprado nas narinas de Adão,
a forma de barro ainda, né? Aquele sopro da vida, aquele fôlego da vida que foi soprado, ele acabou tornando alma vivente, então esse sopro não pode ser entendido no sentido espiritual, porque foi esse sopro que acarretou, deu como consequência, tornar alma vivente. E a mesma coisa Moisés fala de animais. Portanto, esse fôlego deve ser entendido no sentido físico e não espiritual. O ponto 3. O lar, paraíso do homem. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis, no capítulo 2, dos versos 9 a 14. Ponto 3. O lar, paraíso do homem. No versículo 8, em destaque, nós lemos: O homem foi posto num jardim, para o lado do oriente, no Éden. Então, o que nós entendemos? Que do lado oriente, ao lado do oriente do Éden, havia um jardim. Então, o jardim está dentro do Éden, correto? E nesse jardim, ao lado oriente do Éden, é que foi colocado o homem. É óbvio que há grande especulação para saber a localização geográfica desse jardim que está no Éden. Tá? Então, localizando o Éden, o lado oriente do Éden é onde estava o jardim. Então, até hoje há especulações a respeito disso. Não que para mim e nem para o irmão deve ser a coisa mais relevante de maneira nenhuma. Há, inclusive, já falo de antemão, alguns que consideram a inexistência desse jardim físico aqui na Terra. Tá? Mas vamos lá, a descrição geográfica da localização do jardim nos aponta primeiro 4 rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Sendo que esses 2 últimos rios, o Tigre e o Eufrates, ainda recebem esses mesmos nomes nos dias de hoje, e que situa-se no Oriente Médio, atualmente Irã, Iraque e Kuwait, ok? O que faz que muitos estudiosos, evidentemente, consideram que a localização desse jardim e do Éden como todo esteja na proximidade dessa região, entre os países hoje Irã, Iraque e Kuwait, ok? O jardim, portanto, ficava dentro do Éden, em algum lugar na região montanhosa, sudeste, provavelmente, das fontes do rio Tigres e Eufrates. Aqui no lado de baixo, eu tenho, mais para o lado esquerdo, eu tenho até um pequeno mapa que está mostrando aqui para os irmãos a Turquia, a Síria, e aqui eu tenho Irã, eu tenho Iraque, né? O Kuwait é mais abaixo. Então, considera-se aqui, ó, esses 2 rios que os irmãos estão vendo aqui, ó, aqui nós temos o rio Tigres e o rio Eufrates, ok? Muitos estudiosos consideram que essa região do delta, onde você encontra os 2 rios, que deveria ser provavelmente o local do Éden. Portanto, o jardim deveria estar nessa localização. Tem outras hipóteses também, né? Algumas que, como a gente costuma dizer, que viajam um pouquinho, né? Mas tem uma outra consideração razoavelmente boa, mesmo não sendo a mais utilizada, que é a que eu descrevo na próxima imagem. Vejamos. E existe uma outra corrente, né, como eu estava dizendo, que considera que o Éden, né, e o jardim que está dentro do Éden, esteja no planalto daquilo que hoje nós conhecemos o lado oriental da Turquia. Depois a gente dá uma olhadinha ali no mapa, que é justamente o local da nascente dos rios Tigre e Eufrates, que, como eu falei, identificados até os dias de hoje. Quanto aos outros 2, Gion e Pison, que não possuem uma identificação precisa até nos dias de hoje, mas evidentemente que existem hipóteses, possibilidades de quais seriam esses rios. São considerados os rios
Arash, que corre para o Mar Cáspio, e o outro, o Alis, que corre para o Mar Negro. Tá? Essa hipótese tem um certo apoio, porque entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, onde tem possivelmente esses dois rios, né, que seriam esses dois os Gion e Pison, que são citados no texto bíblico, na antiguidade, entre esses rios havia grande quantidade de ouro, como é aquilo que é relatado no texto bíblico, né? Então há um certo apoio para alguns pesquisadores estudiosos de que estaria aqui, ó, você está vendo a Turquia, né? O lado aqui da nascente dos rios, a parte oriental, seria aqui onde eu estou passando o mouse, aqui onde estaria. Deixa eu colocar uma ponteira aqui, senão os irmãos não vêem, né? Agora sim, ó. Aqui vocês irmãos estão vendo a nascente do rio Tigre e Eufrates, portanto estaria localizado a esta região na parte oriental da Turquia. Enquanto que lá na primeira hipótese, né, aceita-se que estaria aqui no delta, onde você tem a conjunção dos dois rios, o Tigre e o Eufrates, aqui mais ao sul. Tá? Mas isso não é o mais importante, sem dúvida nenhuma. O que é o mais importante? Vejamos. Bom, então o que seria o mais importante? Os irmãos estão vendo agora aqui o mapa um pouco maior em destaque, né? O rio Eufrates, o rio Tigre. E eu fiz aqui um oval aqui em vermelho, destacando essas duas hipóteses, né? Aqui mais ao oriente da Turquia, ou mais aqui no delta dos rios Tigre e Eufrates, né? Tem alguns que consideram, inclusive, que na ilha de Bahrein é que estaria esse jardim, um pouco mais ao sul. Alguns consideram que estaria aqui na Arábia, um pouco mais ao sudeste ainda. Tem outras hipóteses que não estou levando em consideração para não estender demais esse assunto. Por quê? Se o irmão acredita que foi aqui, na Turquia, que foi mais aqui, ao sul do delta do rio Tigre e Eufrates, aqui entre Irã e Iraque, se o irmão acredita que é em outra posição, isso não é o mais relevante. O que é relevante e importante para nós é que verificar que a descrição dos rios Tigre e Eufrates, que são rios que existiam lá na antiguidade, nominalmente com esses, designação e até os dias de hoje, faz com que nós tenhamos a convicção de que a ideia da existência do Éden aqui na Terra, do jardim que está no Éden, não é apenas então somente uma linguagem figurada ou simbólica, mas que realmente existiu esse lugar. Esse lugar é real ou era real. Este lugar existiu. Isso é o importante. Ponto 4. O mordomo posto à prova. O texto bíblico nos diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos de 15 até 17. E aqui embaixo a gente coloca, né, coloquei aqui uma obra, O Jardim do Éden, de Thomas Cole, de 1828. Aliás, um dos pintores que mais retratou esse período do Gênesis, né? Retratou várias telas, pintou várias telas cujo tema era o Jardim do Éden, era Adão, era Eva, a criação da Eva, várias obras da parte dele. Ponto 4, o mordomo posto à prova. O homem criado em imagem e semelhança de Deus não foi posto no jardim do Éden para não fazer nada. O ócio improdutivo não estava nos planos de Deus. E eu destaco alguns pontos nessa sequência aqui para identificarmos exatamente as intenções de Deus ao criar o homem quanto ao jardim do Éden e ao planeta como todo. Então vejamos o quanto que nós temos desviado dos objetivos de Deus. Primeiro, o homem recebeu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. Não foi dado ao homem o poder de fazer qualquer coisa com a obra de criação de Deus. Ele tinha que cultivar e guardar, tomar conta. Ou seja, ele foi colocado, como eu digo aqui no ponto terceiro, Deus apenas o designou como mordomo e administrador. Se formos parar e pensar um pouquinho naquilo que nós, seres humanos, temos feito com esse planeta, sem dúvida nenhuma chegaremos à conclusão de que somos péssimos mordomos e administradores. Absolutamente tudo que fazemos nesse planeta tem um objetivo que é o benefício de nós, seres humanos.
E quando a gente fala isso, muitos batem no peito. E tá certo? É para isso que Deus nos colocou. Não foi para isso que Deus nos colocou no mundo, não. Não foi para nós estarmos abusando da criação dele. É para cuidar da criação dele. Nós temos um egocentrismo exacerbado, do qual nós consideramos que, por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos subjugar toda a natureza ao nosso benefício. Costumo conversar com os meus alunos quando estou falando de melhoramento genético vegetal, particularmente meus alunos da área de agronomia, né? Deixando bem claro que melhoramento genético vegetal é um sentido, não tem muito sentido, não tem lógica. Porque o melhoramento genético não visa absolutamente nada para melhor para o vegetal. Mas toda e qualquer mudança que nós fazemos nos vegetais é para melhor do homem. Só isso. Sempre dinheiro. Sempre dinheiro. Tanto isso é verdade que, por exemplo, o milho, que é um dos vegetais mais mexidos que nós temos, aí cultivado há muito tempo, há muitos séculos cultivado, ele é um vegetal que, se você tiver uma plantação de milho e deixar ele solto, tanto nós fizemos melhoramentos genéticos para que ele tenha uma alta produção para o sabugo, que ele tenha uma resistência maior, nem sem necessidade de fazer transgenia, nada disso, de misturar gene de outra espécie. Não precisamos brincar com isso, só fazendo seleção artificial, escolhendo os melhores grãos, fazendo melhoramento que a gente faz há centenas de anos. O que a gente obtém hoje é um milho que, para ele é um autoprodutor. Mas se nós não vamos intervir para a nova plantação, ele não consegue reproduzir mais. O milho não se reproduz mais, simplesmente não se reproduz. Veja o nível de como nós mexemos na natureza. E continuamos a mexer constantemente, de tal modo que nós estamos destruindo completamente o meio ambiente, degradando toda aquela natureza que Deus nos colocou para aproveitar de tudo isso. Mas o aproveitar passou para abusar. Deus não outorgou escritura de propriedade do mundo para nós. Muitos de nós acreditamos que somos donos do mundo. Não somos. Deus não deu a escritura para nós. Nós somos mordomos, administradores e dos piores. Podia usufruir de todas as bênçãos do jardim de Deus, todas as bênçãos. Mas sua gestão no paraíso tinha limite. Não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Certamente morrerás. E foi isso que aconteceu, e nós vamos continuar no próximo slide. Não sem antes mostrar mais uma figura, o Jardim do Éden de Bruegel, um pintor flamengo, 1568 e 1625, período de vida dele. Ok? Próximo slide. Vamos lá. O castigo do pecado, a morte. Lemos assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, na Bíblia, a morte não significa cessação, mas separação. Portanto, quando Adão e Eva pecaram, houve separação entre a humanidade, o homem e a mulher, e Deus. Pois Deus não se relaciona com o pecado, né? Assim, o pecado não trouxe de imediato, trouxe posteriormente, mas não trouxe de imediato a morte física. Tanto é verdade que Adão morreu, o texto bíblico nos fala, com 930 anos. Mas, na verdade, o que trouxe foi morte espiritual. Separação com Deus. A partir daquele instante, nós precisamos nos reconciliar. Haver uma religação com Deus. Já estivemos ligados, mas o pecado nos fez separação. Mas o Senhor, na sua sabedoria, já lá no capítulo 3 do próprio Gênesis, já relata o plano para resgatar o homem. E aí o homem tem duas opções, ou a perdição eterna ou a vida eterna. A perdição eterna para os que não alcançarem a reconciliação com Deus. E a vida eterna para aqueles que forem reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, essa oportunidade de reconciliação é oferecida a todos.
a todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, a reconciliação entre nós, homens, pecadores, e o Deus Pai, eterno e perfeito. Só assim. Ponto 5. O mordomo recebe uma bênção. Diz assim o texto bíblico. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 2, versos de 18 a 25. Ponto número 5. O mordomo recebe uma bênção. Em destaque, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Versículo de número 18. O homem foi criado como um ser social. Veja que para o homem havia uma necessidade, ele estava trabalhando dentro daquilo que o Senhor tinha determinado, mas se sentia só, não estava completo, precisava de uma ajudadora. E o Senhor completa esse plano da criação na criação da mulher, completando aquilo que nós chamamos de uma unidade matrimonial. Dentro desse plano matrimonial, podemos entender porque a insistência da palavra de Deus como um todo, não estou falando apenas aqui do livro de Gênesis, muito menos do capítulo 2, mas de toda a palavra de Deus, em condenar a fornicação, prostituição, adultério e até o próprio homossexualismo. Porque o plano do Senhor é um plano matrimonial para que possam crescer e multiplicar. Isso ser alcançado com o homem e com a mulher. Veja aqui do lado, né? Também fiz mais a menção de uma obra, Criação de Eva, de William Blake, 1757 e 1827. Ainda no ponto número 5, o mordomo recebe uma bênção. No versículo de número 23, um ponto extremamente importante, que há muita discussão histórica dentro da nossa sociedade e até dentro da nossa própria igreja, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher é formada da costela do Adão, quer dizer, da mesma substância, da mesma matéria que foi formado o homem, foi formada a mulher, portanto, com igual dignidade. Assim podemos ver a partir do próprio ato de criação da mulher, que a discriminação da mulher, seja qual for a razão, contraria os princípios da palavra de Deus. A mulher não é pior nem melhor do que o homem. A mulher é diferente do homem, o homem é diferente da mulher. E essa diferença fazia parte dos planos do matrimônio para a formação da família, para poder procriar. Tudo isso faz parte, mas as diferenças não nos fazem melhor, não nos fazem piores. Então, pensa equivocadamente quem acredita que a palavra de Deus é discriminatória contra a mulher. Muito pelo contrário. Na verdade, muitas interpretações ao longo de toda a história têm sido interpretações preconceituosas, relegando a mulher a um plano inferior, desconsiderando a sua qualidade. E, inclusive, isso até nos dias de hoje na nossa sociedade. Bem, é verdade que a partir principalmente da segunda metade do século XX, né, muita coisa mudou dessas condições, né? Desde o século XIX já vem mudando de maneira mais severa muitas as posições da mulher. Mas nós vemos que, sem dúvida nenhuma, até nos dias de hoje, muita discriminação sem o menor sentido, como aqui mesmo foi dito, seja lá qual for a razão, não tem o menor sentido. Ainda vemos, inclusive até nos dias de hoje,
homem e mulher desempenhando exatamente a mesma função, evidente, com as mesmas responsabilidades, com a mesma função, e o homem ganhando mais que a mulher, pelo mesmo período, mesmo tempo, né? Claro, se há um período menor, se há algumas diferenças devem ser consideradas. Mas funções iguais, desempenhando o mesmo trabalho, a mesma responsabilidade, ainda encontramos hoje. É bem verdade que em muitas áreas isso já não existe, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus não discrimina a mulher. Ambos desfrutam dos mesmos direitos e iguais responsabilidades diante do Senhor. Okay? Aqui embaixo trago a Criação da Eva de Thomas Cole, 1801, 1848. Acho interessante essa pintura que vocês veem aqui, a Eva saindo de dentro do corpo de Adão. E Adão está dormindo lá num jeito bem meio tranquilão. Representação artística, mais uma vez, não repreenda nada, que isso são obras, não são obras de adoração, de obras de reverência, nada disso. Apenas obra artística, nada mais. E a expressão artística é livre, entender como o homem entendia naquela época que foi feita essa obra e tantas outras que eu já mostrei. Continuando. Ainda dentro do ponto 5, destaque para o versículo de número 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Portanto, a gente vê aqui que o casamento ideal visa a formação de um novo lar. Casados, marido e mulher, devem priorizar o seu cônjuge e seu lar. Tanto o homem assim deve fazer, quanto a mulher assim também deve fazer. E, evidentemente e infelizmente, não é essa prática que nós normalmente temos visto no mundo nos dias de hoje, né? Porque o casamento visa alguns pontos que eu coloquei aqui, né? Desvinculação com o núcleo familiar original. Ou seja, saiu o homem, saiu a mulher, se juntaram e serão uma só carne. Formação de um novo núcleo familiar. O desvincular aqui do núcleo familiar é claro que não quer dizer abandone seu pai e sua mãe, vire as costas e não olhe mais para ele. Mas sim no sentido de constituição de um novo núcleo familiar. Tá? Então é claro que o respeito ao pai e à mãe continua quando a gente está casado. O cuidado com o pai e a mãe nas suas necessidades, principalmente com a idade mais avançada, é responsabilidade dos filhos. É nossa fazer aquilo por aquelas pessoas que tanto fizeram por nós. Então aqui a palavra de Deus não está dizendo que é um abandono, muito pelo contrário. Observe bem lá os mandamentos do Senhor, né? Mas sim é para a constituição do novo núcleo familiar. Então, casamento não é uma farra no sentido de uma liberdade para você ter relações sexuais. É uma responsabilidade muito grande formar uma nova família, um novo núcleo familiar. Sim, tem as benesses do casamento, evidentemente que há. Mas se não for com as responsabilidades desse, não é a bênção do Deus que tinha feito para o casamento, o matrimônio, para o homem e para a mulher. Consolidação dos laços afetivos da nova família. Nós temos que ter a responsabilidade, visando sempre priorizar o cônjuge e o nosso lar. Nosso lar, nossos filhos. Responsabilidade que, infelizmente, muitos não conseguiram sequer chegar perto de compreender o que vem a ser isso. Retrato aqui Adão e Eva, um quadro de Peter Paul Rubens, ou Rubens simplesmente, pintor flamengo, 1577-1640, que retrata exatamente Adão e Eva, a formação da nova família, da primeira família. E para concluir esse estudo, né, alguns pontos de conclusão que eu destaco aqui. Ponto número 1. O homem nasce da terra e deve voltar à terra quando morre. A terra é para o homem berço, lar e sepultura. Eis uma razão para sermos bons mordomos da terra, preservando e cuidando daquilo que o Senhor nos deixou por responsabilidade. Ponto 2. Deus, como provedor, serve de modelo para os pais. Como pais, devemos prover nossa família tanto das necessidades materiais, quanto das emocionais e espirituais. E 3. No contexto da vida conjugal, homem e mulher devem desfrutar um com o outro, experimentar intimidade física, emocional e espiritual de novo. Trago como último quadro Adão e Eva com os filhos Caim e Abel, Lorenzo di Ferrari, pintor italiano, 1680-1744. Okay? Antes de concluir, nesta aula, pelo menos dessa vez, no dia de hoje eu comento, né?
Já há muito tempo tenho pensado em fazer assim, mas tenho passado, desde quando estávamos estudando o livro de Apocalipse. Eu trago uma imagem agora, a última, e eu relato o que eu quero falar. Só um segundo. Como disse, a partir desse domingo, vou trazer sempre aqui na última imagem referências que nós utilizamos para o estudo desse estudo aqui. Trago aqui, obviamente, primeiro a Bíblia, né? Depois o Hernandes Dias Lopes, como comentários expositivos no livro de Gênesis. É, Lucas, esqueci o outro nome, Gênesis hoje, da editora BU. E Oliveira, Gênesis, Revista Compromisso, Convicção Editora 2021. Tá? Na último estudo, no livro de Apocalipse, muitas referências foram feitas para aquele estudo e eu acabei não trazendo. E agora eu acho interessante, não vou ficar lendo elas todo domingo, nada disso, mas apenas apresentando que há referências, eu sempre vou passar na hora de estar gravando a aula, para que os irmãos possam, às vezes, fixar a imagem, né? Se quiser dar uma olhada nas referências, ok? Nós concluímos então a lição desse domingo, pedindo a Deus que todos vocês, todos nós possamos ter um ótimo domingo na presença de Deus, da nossa família, momento ainda de adoração logo mais à noite. E que Deus possa abençoar a sua semana que se inicia a partir de amanhã. Até mais.